Oi! Hoje nós vamos falar sobre os descaminhos de June Farrell. Neste livro nós temos a June, ela é uma mulher Farrell, ela vem dessa família de mulheres amaldiçoadas, assim. Todas elas são amaldiçoadas com o que exatamente? Com a loucura. A June decide que isso vai acabar com ela. Ela não permite amar ninguém, ser amada. O livro começa já no velório da avó dela e ela tá super triste, super desolada, porque ela foi criada pela avó. A mãe a abandonou na porta de um mercado, sei lá, de um troço assim. E fugiu e morreu e ficou por isso mesmo. E ela foi criada por essa avó, que é a Margaret, e ela possui uma floricultura, ela gerencia uma fazenda, um campo de flor, assim. E o livro vai desenrolando a partir desse ponto de início, onde a June tá enterrando a sua avó. Só que ela já começa a dar os sinais de loucura e ela sente que tem alguém a seguindo, alguém a observando. Ela confunde já esses cheiros, ela sente presenças que pessoas que não estão ali. E ela tá meio obcecada por desvendar o sumiço da mãe dela, né? Onde será que a mãe dela tá? E nisso a June recebe um envelope, que é da avó dela, que contém uma foto da mãe da June com o namorado, que é o Nathaniel. E essa foto, o livro se passa, tá? Detalhe que é importante, em 2024. E essa foto é datada de 1912. E aí começa o livro, começa o mistério do o que de fato é loucura, o que de fato tá acontecendo. A June fica nessa obsessão de querer desvendar os acontecimentos, até que uma pessoa, né, que é ali próxima da avó dela, uma das melhores amigas da avó dela, conta, tipo, olha só, você vai ver uma porta, então quando passar essa porta, atravessa essa porta. É isso, no curto e grosso. E ela vê essa porta um dia, ela entra e ela sai simplesmente em 1951. E ela conhece esse cara, e esse cara fica tipo assim, não é, você voltou? E ela tipo assim, como assim eu voltei? Eu nunca estive aqui, você tá louco? E aí fala, ah não, você não é a minha June. Ela já esteve lá, aqui, mas ela de 2024 esteve lá em 1900 e cacetada, conheceu esse cara, formou uma família com ele e meteu o pé. Tem uma premissa muito boa o livro, porque a June tem que descobrir o que aconteceu, por que ela saiu dali. Ela, né, era uma mulher que não se permitia amar, ser amada. Ela chega em um lugar em que ela é casada com um homem e tem uma filha com esse homem. Ela passou essa maldição pra frente, o que rolou, né? Ela fica nessa coisa do tipo, não, eu vou voltar, eu vou pra minha época, eu não quero mais saber dessa porta, que não sei o quê. Só que, obviamente, não é assim, não é fácil assim. E começa a acontecer um monte de problema em uma cidade que ela conhece, porque é a cidade dela, só que em outra época, então ela não conhece muito bem a cidade, ela não conhece as pessoas daquela cidade. É uma loucura, assim, é um caos. O livro, no início, eu não tava conseguindo, não tava me prendendo. Eu tava sentindo muita dificuldade pra me conectar, pra me concentrar naquele livro. Só que chegou um momento, eu acho que foi quando ela atravessou a porta, assim, quando eu comecei a entender que aquele livro não era sobre loucura exatamente, mas sobre essa coisa de viagem no tempo, me instigou mais, eu fiquei mais curiosa. E quando ela atravessou a porta, pronto, ali eu fiquei completamente obcecada. Eu queria muito entender o que estava acontecendo, quem era essa pessoa. Só que eu criei um pouco de expectativa em cima dessa passagem, né, dessa viagem, assim, no tempo, porque eu achei que ela ficaria na dúvida entre voltar ou não para o tempo dela. Principalmente porque ela começa a ter flashbacks com o Mason, cara, que é afim dela, ela é meio que afim dele também. E ela começa a ter flashbacks de coisas que nunca aconteceram com ele, momentos de casais mesmo. E isso não serve de nada, porque eu realmente não entendi por que acrescentaram isso, porque não foi usado em momento algum como, um conflito de volta ou não volto. Ela, nos primeiros momentos, ela queria voltar, só que ela só foi ficando, e quando ela viu, quando nós vimos, na verdade, ela estava assim, não, tô decidida, vou ficar. Não gostei tanto, eu achei que poderia ter sido um pouco melhor essa parte dela ficar em dúvida mesmo. Ela, gente, eu nunca em dúvida, sabe? Eu nunca senti nenhum receio dela em estar ali. Conhecemos outras mulheres, né, da família June, nós conhecemos a avó dela, né, a Margaret, só que sendo jovem, ali no auge dos seus 16 anos. A avó, acho que da Margaret, ou a mãe da Margaret, uma coisa assim. Então a gente vai tentando desvendar como que é possível que ela tenha voltado, como que ela pode voltar para o tempo dela. Gente, muitos acontecimentos, só que eu senti que esses acontecimentos foram ficando muito rápidos e mal explicados. E no final, principalmente, um monte de coisa sem lé com cré. E eu digo isso porque o final do livro foi uma coisa que me decepcionou muito. Um problema que ela desvendou rápido, e o confronto final, né, que seria o ápice da agonia, foi resolvido no mesmo capítulo, na mesma página, de uma maneira super... foi só isso? Então isso foi uma coisa que me deixou meio, sem graça. Eu queria que tivesse tido algo mais, eu queria que ela tivesse não tido um momento de heroína, necessariamente, mas eu queria que tivesse tido um confronto um pouco mais forte ali, uma coisa que deixasse o nosso coração na boca, sabe? Quando tava caminhando pra isso, resolveu já. Isso é uma coisa que me deixou meio frustrada. A respeito do romance, eu gostei muito do romance dela com o marido dela. Eu gostei também, né, que ela vai tendo as lembranças da filha dela, ela vai tendo as lembranças do relacionamento dela com ele. Essas lembranças vão chegando devagar, vão chegando aos pouquinhos, e eu senti também que faltou um pouco de emoção nessas lembranças, um pouco de sentimentalismo, sei lá. Eu achei que foi tudo muito, nossa, me lembrei, eba. Isso pra mim esperava um pouco mais, principalmente porque ela começa
começa a criar essa conexão com a filha, ela começa a criar essa conexão com o marido dela, e por mais que ele tenha, né, esse rancor da June, porque, não dessa June, né, mas da June, porque ela foi embora, deixou os dois ali, e a gente não entende, né, o porquê que a June foi embora. Aí depois a gente entende que foi por um bem maior. E o livro, ele realmente tem uma premissa muito boa, apesar de ter achado essa coisa de volta no tempo, blá, blá, blá. Eu achei muito confuso essa questão também, né, da Lura e tudo mais, do outro mundo dela só ter ficado pra lá e o Mason, sabe? Eu me importava com o Mason e eu queria ter visto um pouco mais dessa dúvida dela. A escrita pra mim foi muito boa, foi um livro que desenrolou muito rápido. Fiquei muito apegada a esses personagens, mas eu ainda queria que tivesse sido um pouco mais, eu queria que tivesse mais da relação da June com o marido dela também, mais da relação da June com a filha. E tudo bem, tem um plot no final que, tipo assim, previsível pra caramba. É um livro muito bom, que teve um caminho muito bom pra só no final ser bem sem gracinha. Valeu a experiência da leitura. No geral, é um livro bem intrigante, a gente quer entender, a gente quer saber como que funciona a dinâmica. E eu achei meio xoxa a dinâmica, os mistérios, assim. E foi essa minha experiência de leitura, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!